Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante em sua vida e em seu coração. Nós estamos chegando com mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2022 os valores do Reino de Deus. E olha, nós já estamos na lição de número 10, Nossa segurança vem de Deus. O texto áureo de nossa lição está em Lucas capítulo 12, o versículo 15, que diz: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A verdade prática da nossa lição diz que não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A nossa lição, ela, como sempre, tem 3 tópicos. O primeiro, riqueza do céu e riqueza da terra. O segundo tópico fala da idolatria ao dinheiro. E o terceiro e último tópico fala a respeito de vivendo a quietude espiritual em Deus. Nesta pré-aula, eu quero trazer aqui um rápido comentário de cada um dos versículos da nossa leitura bíblica em classe. Esta leitura bíblica, que faz parte, obviamente, do Sermão do Monte, está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 27. Mas se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe também o seu like, deixe o seu comentário. Na medida do possível, eu vou respondendo todos os comentários e é muito bom saber que você está nos acompanhando. E se é bom para você esse conteúdo, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe com os membros da sua escola dominical, da sua congregação, e que Deus te abençoe ricamente por nos ajudar a levar mais longe a palavra de Deus. Vamos lá então? O nosso texto bíblico, Mateus 6:19, começa falando a respeito de não ajuntar tesouros na terra. É claro que esse texto, ele não está proibindo a riqueza, ele não está falando que o dinheiro é ruim, que os bens são ruins. Ele está falando que o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais é que causam esta separação aí entre o homem e Deus, é que acabam interferindo no relacionamento do homem para com Deus. Antes de nós falarmos a respeito do texto bíblico, eu preciso destacar aqui o texto áureo, que diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Vamos começar aqui definindo o que é avareza. Na língua grega é pleonixia, que significa desejo ávido de ter mais, cobiça, desejo ávido de ter sempre mais, cobiça. Então, esta é a definição de avareza. O avarento é aquele que tem e não reparte porque sempre quer ter mais. E a avareza, em todo o Novo Testamento, ela é condenada. Assim como foi condenada por Jesus, também foi condenada pelos apóstolos. Agora, indo para a nossa leitura bíblica em classe, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Tesouros terrenos, eles são vulneráveis pela deterioração e pelo desfalque. Então, eles podem simplesmente se desgastar, se acabar com o tempo, como também pode ser minado ou roubado. É interessante olhar que Jesus deixa o exemplo aqui da traça. O que é a traça? Um pequeno inseto que deposita os seus ovos na lã e aos poucos ele vai consumindo o tecido. Veja que é um inseto muito pequeno, mas que causa estrago
no tecido. Também ele fala a respeito da ferrugem, que é a corrosão de metais pela ação de elementos químicos, corrosão de metais pela ação de elementos químicos. E por último, ele destaca aí os ladrões que sempre existiram. Ladrões são astutos, ladrões arrombam, ladrões escavam e, por último, o maior inimigo, pior do que a traça, pior do que a ferrugem e pior do que os ladrões, o último inimigo, o maior inimigo é a morte, porque o homem pode acumular muitos tesouros na terra, pode ser que a traça, não corrompa, pode ser que a ferrugem também não faça a corrosão, pode ser também que ele consiga se livrar dos ladrões, consiga manter em segurança o seu tesouro. Todavia, o maior inimigo, que é a morte, é implacável. Indo para o versículo 20, nós vemos Jesus mudando o sentido aí do seu discurso. Ele fala, mas ajuntai tesouros no céu. E por quê? Lá não há traça, lá não há ferrugem e também os ladrões não minam nem roubam. O que são tesouros no céu? Vamos falar de alguns desses tesouros. Eu gostaria que você tomasse nota, mas são apenas alguns, porque esta lista é exaustiva. Tesouros no céu, o perdão que nós alcançamos em Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, tudo isso que nós vamos falar aqui é resultado do sacrifício de Cristo na cruz. A reconciliação, a justificação, o nome no livro da vida, a paz que somente o Senhor Jesus Cristo dá, a vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória na vida de forma geral e principalmente a habitação do Espírito Santo. Por quê? Mas esse não é um tesouro que nós já temos aqui? Sim, nós estamos aqui, mas esta casa que nós somos para o Espírito Santo é uma preparação para a eternidade com Cristo nos céus. O Espírito Santo que mora em nós está nos preparando para estarmos com Cristo nos céus. Nas Beatitudes também, no início do capítulo 5, as bem-aventuranças, Jesus também coloca ali vários tesouros que os homens podem conquistar no céu. As nossas orações que são respondidas também são um tesouro no céu. E o amor do Pai que está derramado em nossos corações abundantemente é um tesouro, porque Ele está nos preparando para estarmos com o Pai nos céus. Então veja que eu elenquei aqui apenas alguns dos muitos tesouros que você pode conquistar na vida espiritual, tesouros no céu. De maneira nenhuma, Jesus está dizendo que você não pode viver bem nessa terra, que você não pode ter riquezas, mas quando Jesus fala de tesouros na terra, ele está se referindo àqueles que colocam a sua segurança nesses tesouros, nesses bens. E esses tesouros, estas riquezas terrenas, elas não podem ser a razão da tua segurança, porque você não está seguro. A sua segurança está no Deus que criou todas as coisas. O versículo de número 22, ou melhor, o versículo de número 21, primeiramente, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha que interessante, o coração, ele não pode estar em ambos os lugares. O coração não pode estar em vários lugares, em dois lugares ao mesmo tempo. Onde estiver o tesouro, o coração vai estar ali. Então você pode ser abençoado financeiramente, você pode ser abençoado com os bens terrenos e manter o seu coração, o seu amor ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas.
Agora sim, versículos 22 e 23, onde Jesus muda um pouquinho e começa a falar a respeito da candeia do corpo, da lâmpada do corpo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vamos entender aqui esta fala de Jesus. O que ele quer dizer é o seguinte: o olho recebe toda a luz externa e guia esta luz para dentro do corpo. É como a lâmpada. O olho é como a lâmpada porque não possui luz própria. A lâmpada, ela não tem luz própria, ela está ligada em uma rede elétrica. Se nesta rede elétrica não estiver energia, a lâmpada não serve para nada. Então veja que o olho é como a lâmpada, não possui luz própria. Por isso que o olho deve estar sadio, sem mancha, porque estando este olho enfermo, haverá trevas no corpo, mesmo que no ambiente haja muita luz, haverá trevas no corpo. Se o olho estiver enfermo, mesmo que o sol brilhe muito forte, não será suficiente, porque não haverá luz no corpo, porque o olho está enfermo. Então é isso que Jesus quer dizer. Se os teus olhos não estiverem sadios, o teu corpo viverá em trevas, mesmo você estando diante da luz do sol. Então, realmente, os nossos olhos são a candeia do corpo. É eles que recebem a luz e guiam para dentro do corpo. Versículo de número 24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É impossível você combinar alvos opostos. Servir a Deus é ter nossa vontade alinhada com os céus. Servir a Deus é alinhar os nossos desejos com aquilo que o nosso Pai quer. E o que é isso? O que isso quer dizer na prática? Que você amar o dinheiro é amar mamon. Mamon significa cobiça, mamon significa riquezas, mamon significa possessões. E aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida é o teu Senhor. Então você não pode chegar no templo, no lugar de culto e dizer que Jesus Cristo é o teu Senhor, se o primeiro lugar na sua vida é mamon, são as riquezas, são os bens terrenos, porque o que ocupa o primeiro lugar na sua vida, este é o teu Senhor, este é o teu dono. Então é impossível você combinar esses alvos opostos. Somente pode ter riquezas aquele cristão que está alicerçado na rocha, que sabe que as riquezas não poderão defendê-lo, que as riquezas não servirão como sua proteção, porque a qualquer momento elas podem deixar de existir. Todavia, o nosso Senhor é rochedo, o nosso Senhor é fortaleza e nele nós estamos seguros. Mamon também é um tipo de idolatria, porque se as pessoas amam as riquezas, então é disputado ali o amor ao Pai. E não pode haver outro Senhor, não pode haver outro objeto de adoração que não seja o Senhor. Então, mamon também é um tipo de idolatria. Versículo de número 25 diz que, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aqui tem uma pergunta que é a essência desse versículo. Não é a vida
mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Versículo de número 25. O nosso Pai, ele nos deu a vida e o corpo. Será que ele não nos sustentará? Quem nos deu o maior, porventura não nos dará o menor? Ele nos deu a vida, por acaso não nos dará o alimento? Compare então a diferença entre vida e comida. Vida e alimento. Somente se alimenta aquele que tem vida. Compare também corpo e roupa. Somente necessita de roupa aquele que tem um corpo. Então, o corpo está acima das roupas. Então, a vida está acima do alimento. Veja quais são as suas prioridades, porque o Senhor não tem deixado faltar. Se você está com vida, você já recebeu a maior bênção do Senhor. Se você tem um corpo, você já recebeu a maior bênção. As roupas vêm em segundo lugar. É preciso definir, por mais óbvio que pareça, é necessário definir estas prioridades. Tem gente que não define. Então aprenda isso. A vida é maior do que a comida e o corpo é maior do que as roupas. Versículo de número 26. Olha o exemplo que ele vai dar. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Interessante que Jesus sempre ensina apontando para as coisas simples da vida, como as aves do céu, como os lírios do campo. Aves não plantam, aves não colhem, aves não armazenam alimentos, todavia o Criador as sustenta. Agora, preste atenção, porque esta passagem aqui, este versículo aqui, ele não estimula a ociosidade, tá? As aves não são indolentes, as aves não são preguiçosas. Então, o preguiçoso lê esse versículo e quer interpretar, né, a seu bel prazer, né? Olha, as aves não fazem nada. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as aves não plantam, elas não aram a terra, né? Elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros. Todavia, o Pai provê o alimento, mas o alimento ela vai buscar. Então, as aves adultas não são indolentes, elas preparam seus ninhos, elas vão atrás das sementes, dos insetos, para se alimentar, porque o Pai já proveu. Amém? Então é preciso saber interpretar esse versículo. De maneira nenhuma, Jesus está incentivando a ociosidade. O preguiçoso, ele precisa deixar de ser preguiçoso, se converter, trabalhar, porque o Pai não vai deixar faltar nada. Agora, se você ficar dormindo, se você ficar na ociosidade, vai lhe faltar sim os bens necessários, os insumos necessários para a tua sobrevivência e da tua família. O último versículo da nossa leitura bíblica em classe diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui eu preciso dizer para vocês, para você aluno, para você professor, que esta tradução da Almeida Revista Corrigida realmente não é a melhor tradução. A melhor tradução seria a extensão da vida, né? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar a extensão da sua vida? Seria a melhor tradução. Porque uma pessoa, ela poderia se preocupar muito, muito até a morte. Porém, não poderia se preocupar tanto e com isso atingir uma maior extensão em sua vida, viver mais dias, viver mais semanas ou mais meses. Então a melhor tradução aqui para o versículo 27 é extensão da vida. Você pode ter muitos cuidados, pode se preocupar muito, mas você não pode prolongar a sua vida. Então a vida é o bem mais precioso
que o Senhor nos deu. Então, esta lição aqui, ela nos deixa um forte ensinamento que nós só estamos seguros se estivermos vivendo de acordo com a palavra de Cristo. Não adianta tentar salvar o mundo, não adianta ficar ocioso por aquilo que ainda vai acontecer, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Se esta pré-aula foi útil para você, não deixe de compartilhar, inscreva-se no nosso canal, deixe também o seu comentário, é um prazer tê-lo conosco. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus.